que há tão poucos frutos? Impossível. Olá, bem-vindos a mais um podcast de Camões a Clarice, o nosso 17º episódio. E o nosso diário de leitura de hoje, a nossa viagem continua pela literatura barroca brasileira e nós conheceremos um pouco mais sobre uma figura de suma importância para a história e também para a literatura. Estou falando, é claro, de Padre Antônio Vieira. Impossível estudar literatura barroca e não mencionar essa figura. Impossível, simplesmente impossível. Por quê? Porque ele fez escritos incríveis, ele criou obras fantásticas. Dentre elas, muitas cartas e sermões. E ele ficou conhecido principalmente pelos sermões, pelo seu poder de oratória. E é um destes sermões que vamos conhecer hoje, certo? Antes de partirmos para o texto, vamos conhecer um pouquinho sobre ele, sobre quem foi, né? Padre Antônio Vieira, ele era português, nascido em Lisboa. Em 1608, ele vem para o Brasil ainda criança. Por quê? Porque o pai serviu a marinha portuguesa e o pai era escrivão, e ele é mandado para o Brasil em 1614 como escrivão, e ele começa a trabalhar como escrivão para o Tribunal de Relações da Bahia, e aí alguns anos mais tarde ele manda vir toda a família. Ele manda vir toda a família de Portugal para o Brasil, né? Como disse, Padre Antônio chega aqui ainda pequeno, ainda criança, e algum tempo depois, com a invasão dos holandeses, a família acaba se mudando para o interior da capitania. E é no interior que o menino Antônio, o jovem Antônio, entra para o colégio jesuíta. E um tempo depois ele se ordena padre. Ele entra para o sacerdócio e começa a sua missão, né? Começa o seu trabalho missionário. Ao longo de sua vida, ele lutou incansavelmente, ele defendeu, ele combateu a escravidão dos povos indígenas e, aliás, a escravização dos povos indígenas, né, e a exploração desses povos. Ele foi um defensor incansável dos direitos dos povos indígenas. Mas ele não tinha só essa vocação missionária. Ele também tinha uma veia política muito forte. Ele era muito influente em sua época, também em termos políticos, certo? E a gente pode ver isso ao longo dos seus sermões. Neste aqui, que eu vou apresentar agora, também, mas a gente vê um teor político muito mais forte também em outro sermão dele, também muito famoso, que é o Sermão dos Bons Anos. Mas passemos para o texto. O Sermão da Sexagésima, ele foi pregado em 1655 em Portugal, né, para um público bem grande e também para figuras importantes, figuras políticas importantes em termos daquele período, certo? E a gente nota
a importância desse sermão para a política daquele período, quando a gente percebe a tentativa do padre de convencer Portugal a investir na colonização do Brasil. Porque, se a gente for ver historicamente, era um período em que Portugal não estava lá tão interessado em investir na colonização do Brasil. E o que o padre tenta mostrar é que, a gente pode notar isso, principalmente no capítulo 4 desse sermão, é que se ele fizesse o investimento no Brasil, ele garantiria a sua permanência no centro das decisões políticas mundiais daquela época. Ou seja, ele demonstra que ele faria com o investimento algo, ele enalteceria Portugal. O padre tenta mostrar isso nesse sermão. A gente pode notar fazendo uma análise do discurso dele, né, do sermão, a gente pode notar que há sim essa intenção, né, de convencer Portugal a investir na colonização do Brasil. E não somente a gente, como leigo, pode interpretar, né, isso. Tem um crítico muito famoso, um estudioso muito famoso, Noah Fairclough, que ele afirma, ao fazer a análise do discurso, ele afirma que o padre Antônio Vieira, ele enfatiza a importância da coroa portuguesa investir, né, na colonização do Brasil. E ele afirma isso principalmente com base no que está contido no capítulo 4 do Sermão da Sexagésima. Vale lembrar que Igreja e Estado, em 1600, eram indissociáveis, certo? Ou seja, expandir o domínio da coroa era expandir o domínio da Igreja Católica. Ou seja, havia um interesse aí, sim, é claro, havia um interesse político por trás desse sermão. A gente pode dizer que sim, né? Porque o domínio, a extensão do domínio, quanto maior o domínio da coroa, maior era o domínio da Igreja Católica. Então, se Portugal investisse na colonização do Brasil, isso significaria enaltecer não somente Portugal, mas também a Igreja. O sermão começa com uma pergunta, assim, um questionamento que vai nortear todo o texto. Ele começa perguntando: por que há tão poucos frutos, sendo que nunca se teve tantos missionários como temos agora? Por que, se trabalhamos tanto, por que que há tão poucos frutos? Esse é o questionamento que norteia, um dos questionamentos que norteiam o sermão do padre. Ele usa a parábola do semeador como base para este sermão. Não somente a parábola do semeador, mas principalmente a parábola do semeador é usada ao longo desse sermão. E as analogias que ele faz são incríveis, são realmente incríveis. E ele faz analogias do homem com o solo,
da palavra de Deus com alguns outros elementos, como a luz, Deus como a luz. É muito fantástico, gente, é muito incrível. Vamos por partes. Ele começa se questionando: por quê? Por que tão poucos frutos? Se temos tanto trabalho, né? Se semeamos tanto, por que tão poucos frutos? Nós podemos interpretar também esse sermão como uma espécie de receita para se fazer um sermão. Olha que interessante. Ele está dizendo como fazer um sermão. Ele está exemplificando como fazer um sermão. É incrível, gente. É incrível a maneira como ele estrutura esse texto. Ele diz assim: bom, onde está o erro? O erro está em Deus? O erro está no homem que ouve? Ou o erro está no pregador? Ele se questiona isso. Ele questiona o público. Onde é que está o erro? Por que a gente dá tão poucos frutos? Tem tão poucos frutos? Se a gente produz tanto, se a gente planta tanto. O erro está onde? Está em qual desses três? Deus, é claro que ele não vai culpar. É óbvio que ele não vai culpar. Ele usa a parábola do semeador e ele diz que o problema não está somente, aliás, não está na terra, não está na semente. O problema está onde, então? Bem, se o problema não está em Deus, é óbvio que ele não vai dizer que o problema está em Deus, né? Porque ele é sacerdote. E ele demonstra com escritos da Bíblia que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Logo, o problema não está nele. E ele diz: o problema está no ouvinte? Está em quem ouve? Não, é claro que não, né? Porque ele quer convencer as pessoas que estão ali. Então, o problema não está naqueles que ouvem. Só sobra então o pregador. O problema está no pregador. Então, o que é que se pode fazer para resolver esse problema, certo? O que fazer? Como eu disse, esse sermão é uma espécie de receita de como escrever um sermão, de como fazer um sermão. E ele vai esmiuçando cada partezinha do sermão. Ele usa a parábola do semeador para dizer que deve ser semeado somente uma coisa, somente a palavra de Deus. Ele diz assim: em todos os solos foi jogado a mesma semente. Não foi jogado uma semente de milho, e depois uma semente de cevada, e depois o trigo. Não foi. Foi somente uma semente. Somente o trigo foi jogado. Então, somente a palavra de Deus deve ser semeada. Não importa o solo, ou seja, não importa se o ouvinte tem um coração duro, não importa se o ouvinte tem se é um solo de pedra, se é um solo espinhoso, não importa. A semente deve ser a mesma. Foi semeada a mesma em todos os solos. Logo, podemos entender que somente uma coisa deve ser semeada, somente uma semente deve ser semeada, que é a palavra de Deus. E ele enfatiza ainda
que não deve ser semeada as falsas interpretações, os falsos testemunhos da palavra de Deus, mas somente aquilo que Deus disse de fato. Outro ponto interessante, ele diz que o sermão deve ter uma só matéria, mas que dentro dessa matéria deve haver uma diversidade. Ou seja, essa diversidade deve originar-se da mesma matéria. Ele faz um exemplo, ele usa um exemplo muito bacana de uma árvore. Uma árvore. Ele diz assim: uma árvore tem troncos, tem folhas, tem flores, dá frutos. Uma árvore tem galhos, tem ramos. Olha que bacana. Todos, as folhas, as flores, os frutos, os ramos nascem unicamente de um só tronco. E toda árvore nasce, aliás, está fincada, está plantada com raízes profundas. Ou seja, tudo aquilo que está no sermão, que deve ter uma só matéria, que deve ter um só assunto, deve ter uma matéria que seja diversificada, mas que nasça da mesma matéria, que nasça da mesma origem, certo? E essa origem é o quê? É a palavra de Deus. Essa árvore tem que estar fincada na palavra de Deus, porque se ela não estiver fincada na palavra de Deus, se ela não tiver origem lá, ela não dará frutos. Ele diz ainda que a semente que foi semeada não é uma semente alheia, não é uma semente comprada de outra pessoa, é uma semente própria, é uma semente do semeador. Ou seja, para o pregador, para o padre pregar, ele deve pregar aquilo que é dele, não o que é alheio, porque é o que é dele que vai dar frutos. Se não for dele, não vai dar fruto. Ou seja, o pregador deve falar de suas experiências, daquilo que ele vive, daquilo que ele viveu. Por quê? Porque se educa, se ensina com experiências, não apenas com palavras, mas com atitudes, com ações. E é isso que o padre está demonstrando. Esse sermão dele aqui nada mais é do que a experiência de vida que ele viveu no Brasil. Ele está em Portugal agora e ele está falando daquilo que ele viveu no Brasil. O sermão deve ter um só assunto, uma só matéria, e essa matéria deve ser diversificada. E essa matéria deve ser própria, não alheia, não comprada. Deve ser da experiência do pregador. Ok? Entendi dessa parte. Vamos à outra parte super interessante do texto. Quando ele fala de espelho, de visão, de luz. Olha que interessante. Aqui ele já decidiu que o erro não está em Deus, que o erro não está no ouvinte, ou seja, que o erro não está na semente, e que o erro não está no solo onde essa semente caiu. O erro está em quem semeou, certo? Agora, vamos para outro ponto do texto. O que ele chama de visão, luz e espelho. O que é preciso para que se tenha mais frutos? O que é preciso para que
o sermão, para que a palavra frutifique, o que é necessário, né? É necessário que aquele que ouve tenha visão. E é necessário que ele veja. É necessário que haja luz. E é necessário que haja um exemplo a ser seguido. Ou seja, ele diz que o pregador deve ser exemplo. Ele ensina com ações, ele ensina com atitudes, ele ensina com a vivência dele. O ouvinte vai ver esse exemplo. E para ele ver tudo isso, é necessário que haja luz, que haja visão. A luz de que ele fala é a palavra, a luz de que ele fala é Deus, não as falsas interpretações da palavra. Certo? Voltando aqui ao teor político. Ele está tentando convencer Portugal a investir na colonização do Brasil, certo? E um dos termos que ele diz assim, que ele diz é que se deve pregar a toda criatura. Como assim, Senhor? Os animais não são criaturas, as árvores não são criaturas, as pedras não são criaturas? Pois hão os apóstolos de pregar as pedras, hão de pregar os troncos, hão de pregar os animais? Sim, diz São Gregório. Ora, ele usa o exemplo de São Gregório depois de Santo Agostinho. Ou seja, é necessário que o pregador pregue a todas as criaturas. É necessário que ele saia, que ele encontre e pregue para homens brutos, homens troncos, homens pedras. Mas ele precisa levar o evangelho, ele precisa pregar uma só matéria, um só assunto, de maneira diversificada, é claro. Ele tenta convencer, né, com argumentos muito fortes de que é preciso investir na colonização, visando, é claro, a sua missão salvífica das almas dos novos cristãos, os povos indígenas, a quem ele tanto defendeu e tanto lutou ao longo de sua vida. É engraçado, tem um fato engraçado, porque ele sabia que era impossível fazer a colonização sem a mão de obra escrava. Ele sabia disso, mas ele não queria que os povos indígenas fossem escravizados. Ele queria catequizá-los, ele queria trazer eles para a igreja, ele queria salvar suas almas. Mas ele era a favor, em certa parte, né, ele era a favor da escravidão dos negros africanos. E ele dizia que aquilo que eles passavam, o sofrimento, a escravidão, era por um bem maior, era para que estes chegassem à sua salvação, né? Alcançassem a sua salvação. Mas, voltando ao texto, como dito, né, toda a semente que foi jogada em todo o solo, em todos os solos, nasceu. E mesmo aquela que nasceu, que caiu em solo ruim, ela fez efeito. Mesmo aquela que caiu em solo ruim, ela nasceu. Ela não deu fruto, mas ela fez efeito. Do mesmo modo é a palavra de Deus. Quando cai em um coração duro, quando cai em um coração espinhoso, ela produz algum efeito. Ela tem que produzir algum efeito. Logo, novamente enfatiza: o erro
não está na palavra, o erro não está em Deus, o erro não está no ouvinte, ou seja, o erro não está na semente, o erro não está no solo, certo? Então, onde está? Só pode estar no pregador, só pode estar em quem semeia, porque aquele que semeia deve ser dono daquilo que ele diz, deve ser exemplo daquilo que ele está dizendo, ok? E ele diz ainda que o sermão não deve ser feito para agradar a quem ouve, ele deve inquietar quem ouve, ele deve fazer com que aquele que ouve se sinta incomodado a ponto de querer mudar. Gente, o sermão da Sexagésima, ele foi pregado 60 dias antes da Quaresma, que é um período em que cristãos católicos devem fazer penitência, devem arrepender-se de seus pecados, ok? Logo, o sermão deve ser feito para incomodar, para provocar mudança, para que aquele que ouve entenda de que ele está em pecado e que ele precisa se arrepender, que ele precisa se redimir, ok? Outro ponto interessante do texto é que ele diz que o sermão não deve ser um xadrez de palavras. Ele diz assim: Deus não fez o céu em um xadrez de estrelas. As estrelas estão ordenadas, elas estão aonde deveriam estar, ok? Do mesmo modo deve ser o sermão. Olha que analogia bacana que ele faz. Ele diz que o sermão não deve ser um xadrez de palavras, certo? Deve ser algo simples, algo que faça com que seja entendível, seja clara, mas que ainda assim precisa ser como as estrelas. Ele fala do estilo, ele fala do estilo como que o sermão deve ter. Deve ser um estilo claro e alto. Claro a ponto de que aqueles que o ouvem entendam. E também entendam, mesmo sem conhecerem. Ou seja, tão claro que o entendam os que não sabem, e tão alto que tenham muito que entender nele os que já conhecem, os que já sabem. Voltando ao que ele falou sobre uma só matéria e várias vozes, né? Vários discursos, sempre fundadas em uma única matéria, né? Que é a palavra de Deus, sempre enraizadas na palavra de Deus. Ou seja, quando ele faz a analogia com a árvore, é simplesmente uma das passagens que eu acho mais bacana do texto, que precisa ser entendida com calma, algo que não dá para fazer em um podcast, em um diário de leitura por conta do seu curto espaço de tempo. Algo que deve ficar para nós, né? Ele está ensinando como fazer um sermão, como fazer um sermão que tenha força, de fato, para convencer. Ele está nos ensinando isso. E um ponto importante, além da semente ser única, a ser jogada em todos os solos, além dele falar dessa necessidade, da experiência que o pregador deve ter, ele refuta ainda de que ele deve lutar com armas próprias. E ele até usa o exemplo de Davi. Ele diz que Davi, ao ir para a guerra, ao combater
com Golias, ele não usou as armas de Saul, ele usou o quê? Ele usou uma pedra, uma arma dele. Ou seja, o pregador deve lutar com aquilo que é dele, porque o que não é dele não o fará vencer, ok? Então, para se produzir frutos, se faz necessário que o pregador tome posse daquilo de que ele fala, que ele viva aquilo que ele está dizendo, que ele não use o que é alheio, porque o que é alheio não vai produzir fruto algum, ok? Para concluirmos este momento e não nos estendermos muito, há muito a ser dito sobre esse texto, gente. Há muitos conceitos, há muitas analogias. É um texto muito rico, como mencionei, e tem muita coisa que precisa ser falada, que precisa ser discutida. Mas o que a gente pode dizer? Que ele está ensinando como fazer um sermão. E ele diz exatamente o que é que pode e o que não pode ter nesse sermão. Quais os elementos, quais as características que um sermão deve apresentar, que o pregador deve ter, quais as ações, quais as atitudes que o pregador deve ter para que ele tenha frutos, para dar muito fruto. Ele elenca ao longo desse sermão essas características, essas qualidades que o pregador deve ter e que o sermão deve apresentar para que se dê frutos. E uma das analogias que ele faz, ele usa o céu, ele faz analogias com o céu, eu já mencionei das estrelas, eu já mencionei da árvore, dos frutos, das flores, dos galhos, dos ramos. É muito rico, gente, é muito rico. E ao final, ele resolve, né, a pergunta que ele lançou lá no início, que foi o quê? Por que é que dá-se tão poucos frutos quando se tem tantos pregadores, né, quando se semeia tanto? E ele diz assim, ao final, ele diz: veja o céu que ainda tem na terra. Quem se põe da sua parte? Saiba o inferno que ainda há na terra. Quem lhe faça guerra com a palavra de Deus, e saiba a mesma terra que ainda está em estado de reverdecer e dar muito fruto. Como eu falei, esse sermão ele foi pregado 60 dias antes da quaresma. A quaresma é um período de arrependimento, é um período de penitência. E o sermão foi feito para incomodar, para fazer os ouvintes refletirem, para fazer eles mudarem suas atitudes, para fazer com que eles saiam de seus vícios, certo? E ele enfatiza isso ao longo do texto. Ele diz que o pregador ele não deve buscar fama, ele deve falar não querendo agradar a quem o ouve. Ele deve agradar somente a Deus. E ele tem que incomodar aquele que está ouvindo, porque é do incômodo, é da zona de conforto que ele precisa tirar a quem ele está ouvindo. Ou seja, é ao mesmo tempo algo para que aqueles que ouvem se questionem: eu preciso mudar minhas ações, eu preciso mudar minhas atitudes, eu preciso largar os meus vícios. E ao mesmo tempo ele está dizendo também para Portugal: é preciso que saiamos da nossa zona de conforto, é preciso que saiamos da nossa pátria e que se invista na colonização das terras brasileiras. É preciso que se saia da nossa pátria e que se busque esse novo mundo, que se encontre
esses novos solos para serem semeados, que se semeiem essa mesma semente em solos diferentes, em lugares diferentes. É isso que ele tá dizendo, para além de dizer que aqueles que o estão ouvindo na capela precisam largar os seus vícios, precisam mudar de vida, precisam sair da sua zona de conforto. Ele está dizendo isso também para Portugal como um estado, certo? Que precisa sair da sua zona de conforto. No mais, é só isso por enquanto. Nos encontramos no próximo podcast de Camões a Clarice. Espero que tenha sido um momento agradável e que vocês conheçam o essencial Padre Antônio Vieira, de Alfredo Bozzi, porque é uma obra muito incrível, e que leiam os sermões desse autor fantástico, porque vale muito a pena e tem muita coisa bacana, tem muita analogia. Esse texto e os outros tantos que ele escreveu são muito ricos, então conheçam e boa leitura. Até a próxima. Cuidem-se.